Quer passar pra pergunta 3? Vamos passar para 3, então. A terceira pergunta diz assim: o que mais marcou vocês como diretores e por quê? O que mais marcou? Essa pergunta, a gente até já nós comentamos alguma coisa no início, que, por exemplo, o que mais marcou, ou melhor, o que sempre está marcando, né, é quando a gente tem que sair, aquela dificuldade de juntar o rebanho, de juntar toda a galera, a meninada, sabe? Porque tem gente de classe média, gente de classe melhorada ainda, não chega a ser classe alta, mas classe melhorada da média, mas tem aquela classe baixa. Filhos de pais assalariados. O clube é legal, mas sempre tem uma despesazinha. Sim. Né? Começa pelo uniforme, um acampamento, por pequeno que seja, e assim vai. Tem essa despesa. Então, para mim, sempre foi um grande desafio, era nesse momento. Conseguir juntar todo mundo. Conseguir juntar que todos fossem. Para aquele evento. Custo, né? E que nem eu falei antes, no começo, às vezes tinha que meter a mão no bolso para que todos fossem. Né? E assim, ó, comigo era assim, ó, se eu ou vai todos ou não vai nenhum. Sim. E graças a Deus, praticamente todas as vezes foi todos. Se algum ficou de fora, não foi por não ter condições de ir, mas às vezes até era problema de saúde, né? Então a gente, nesse sentido, a gente respeita. Mas esse aí era e é ainda hoje um grande desafio. E outra coisa, né? É manter, outro desafio, não sei se a Kelly vai concordar comigo, é manter o nível de efetivo, né? É manter. Isso aí é complicado também, é um grande desafio para o diretor. Mas a gente não se deixa abalar. Por quê? Porque a valorização tá em quem vem e não em quem não vem. Bom, então vamos valorizar os que vieram, não é por causa dos que faltaram, vamos prejudicar aqueles que não que estão presentes, né? Sim. Não, em considerar, não é valorizar, troquei as palavras, é considerar aqueles que vieram. Pô, aqueles são firmes, são fiéis na sua responsabilidade, né? Porque existem os ideais que implicam isso aí, né? A gente tem que ser categórico, né? Então, 2, 3 não vem, então vão prejudicar os outros, que é a maioria. Então não é legal, né? Então acho que desafio continua sendo ainda organizar toda a turminha para que possamos conseguir partir pro evento. Partir pro evento, senão se não tem gente para participar. Não tem evento também. Não tem eventos também. Não tem evento, não tem programação. Mas essa dificuldade a gente já viu bastante no Atalais de conseguir juntar todo mundo. Aquele troféu ali, ó. Aquele troféu que tá ali é do Campo que eu fui. Deixa eu ver. Não tô falando bobagem. Tô falando. Esse é o de 2014. Que mão que foi pra ir nesse Campuri? Esse é o de São Paulo. De São Paulo. Lá em Barretos. Eu acho que foi um que eu fui com vocês. Foi junto com nós? Eu acho que eu fui com o Atalés num desses. Aquele do gigante lá, do desbravador grandão, aquele que caracterizaram lá na praça. Tem a estátua lá que eles botaram um lenço. Isso. Só que nesse Campuri aí até foi um pessoal do Gideões do Vale com a gente. O Mário foi com a gente nesse Campuri. Então não foi nesse? Eu não fui. Então o Mário foi, eu fui em outra ocasião. Então o senhor foi no outro. No outro, isso. No outro, então. Isso, o Atalás foi 2 vezes pra São Paulo. O senhor foi na segunda vez, então, que ele foi pra lá. Exatamente, Uma vez foi o Mário. Uma vez foi o Mário. E outra vez eu fui. E um pessoal do Gideões um pessoal do Mensageiro do Vale. Também foi com a gente. Mensageiros. Duas desbravadoras. E na época ainda existia o Ebenezer. Lembra do Ebenezer? Sim, lembro. Foram 2 desbravadoras do Ebenezer também, a Ana Paula e a Jennifer. Foi tudo junto, a gente juntou tudo no Atalés ali. Mas fugiu a palavra agora. Gabriel? Ô, Gabriel, tu sabe que nessa família, o mais interessante é que ele que nem tu falou agora, foi tantos desse, tantos daquele, tanto daquele, e continua sendo uma família. Sim. Pessoa entra no clube, o pouco tempo que eu fui naquela, eu me sentia bem, mano. Né? Depois de muito tempo, eu saí fora do Gideões do Vale e voltei lá, ainda agora, esse ano ainda, de vez em quando eu vou lá, dar um apoio, eu me sinto, é a mesma coisa que eu estivesse no meu clube, eu me sinto em casa, né? Então, por quê? Porque os ideais é o mesmo. O lenço, o uniforme, os princípios, tudo é o mesmo.
Então, não tem como a gente chegar lá e ficar... Como é que se diz assim, quando a gente chega num lugar estranho, diferente, a gente fica meio... Deslocado? Exatamente, não tem como ficar deslocado, porque o que ele sabe eu sei, porque é universal. Sim. O ensinamento é global, eu posso assim dizer, nos princípios, né? Nos alvos, na lei, nos ideais e tudo. É igual, então tu chega lá, tu sente em casa. Tá em casa. E aí, pra te ver, foram esses pessoal diferente do Clube Atalaia e chegaram lá, participaram normalmente junto com o Atalaia, sem prejudicar o Atalaia. Não tem problema de erro, não tem problema de aquela coisa toda, se atrapalhar, né? Sim. Porque o que é ensinado lá é ensinado aqui e assim sucessivamente. E aí, Kelly? A pergunta: o que mais marcou você como diretor? Assim, ainda falando, só puxando aquele partezinha, né? Que muitas pessoas, elas não gostam de envolvimento, né? Então, quando eu falo nisso, é isso que eu falo agora, né? O que mais marcou, com certeza tem muitas coisas, né? Eu gostaria de citar, né? Teve final do ano, não desse ano passado. Agora até me perdi, por causa que me perdi nos anos. Não foi nesse ano que passou, foi no outro, né? Sem ser esse ano no outro. A gente tava no final da pandemia, acho ali ainda. Foi uma sequência, assim, de não sei como é que dá pra chamar, desastre, eu não sei. De má sorte. Ai, olha, frio. Foi... A gente tava... Isso foi que dia? Bom, era uma semana ali, a gente tava se organizando pra ir pro acampamento. E tem um amigo meu, né? Que ele ficou muito doente. Ele ficou com Covid. Bom, enfim, era na sexta-feira ali, a gente tava se organizando pra ir pro acampamento, né? A mãe dele também, muito minha amiga, né? Não pôde ir, porque ela iria buscar ele no final de semana, né? Do hospital. Ele tava no hospital, ele ficou com Covid, ele foi pro hospital. E aí ela iria buscar ele. E a gente foi, né? Tava indo tudo bem. Quando a gente voltou do acampamento no domingo, tá? O pai de um desbravador tinha ficado com Covid e desenvolveu leucemia e estava hospitalizado. E o meu amigo, que eu não quero citar nome, porque eu não acho que ele... Não sei se ele gostaria que eu citasse, né? Mas ele sabe quem é. Desenvolveu também. Ele teve Covid e desenvolveu uma leucemia, né? Isso, assim, na mesma semana. Foi, assim, foi uma enxurrada, assim, terrível. Então, esse meu amigo, ele conseguiu se curar, né? Graças a Deus, né? Não faz até muito tempo. Fez todo um processo, né? De quimioterapia. E esse pai esse pai do desbravador, né? Acabou falecendo na quinta-feira. Então, foi o meu amigo que ficou com Covid, teve leucemia, desenvolveu leucemia. E o pai do desbravador, assim, alguém que a gente não esperava, né? Foi algo muito, assim, repentino, assim, também. E daí, no outro... depois teve uma outra... Não me lembro o que mais aconteceu ali. Que também foi tudo no mesmo período. E a gente conseguiu, né, finalizar o ano ali. Foi bem difícil, né, aquele final, né. E depois, ainda foi no começo desse ano. Daí, então, teve um outro desbravador que também perdeu a mãe, né, de uma forma bem trágica. Então, assim, eu acho, assim, que essas coisas, assim, foi o que mais me marcou, assim, né, porque como a gente tem esse envolvimento... também naquele mesmo período ali, também tinha pais de desbravador que também estavam separando, tinha desbravador também ficando doente, então teve uma sequência ali de coisas, né, que aconteceram, né, então a gente tem esse envolvimento com a criança, né, com aquela família, né, então a gente sofre junto. Eu acho que eu poderia dizer isso, porque a gente sofre junto. Com certeza, porque a gente, além de estar ali com a criança, a gente acaba se envolvendo com a família, pegando uma amizade, coisa assim, sabe, que aí indiretamente
E muitas vezes... diretamente atinge a gente, porque é uma amizade bacana que a gente tem, a gente sente. Sim, e nesse final do ano, nesse final do ano passado agora, né, quando que eu tava passando, então, né, a direção, né, pro outro diretor, né, então eu citei, né, essa frase, não citei os problemas, né, de todo mundo, né, não veio o caso, né, quem são, quem não são, mas eu citei isso, né, que a gente pensa porque são crianças que não têm problemas, sabe? Quando que muitas vezes, muitos deles viveram coisas que eu, com 34 anos, nunca tive que passar. Que eu nunca precisei passar. Eu não precisei sentir a dor que muitos ali tiveram com 10, 11 anos. Eu não senti. Então, muitas vezes, eu não sei até mesmo como reagir, sabe? E se eu pudesse, eu trocava de lugar, mas não dá, sabe? Então, isso foi horrível, sabe? Eu querer pegar a dor daquela pessoa e eu não poder. Sabe? Porque eu não tenho como. Eu posso consolar do jeito que eu posso, mas eu não posso pegar a dor pra mim. Isso acho que foi o que mais me marcou e é o que me machuca um pouquinho também, né? Porque como a gente... São crianças que a gente ama e a gente vê o sofrimento deles e eu penso, se eu pudesse trocar de lugar contigo, se eu pudesse arrancar isso de ti, eu tirava, sabe? E crianças passando por um sofrimento que eu nunca tive. Não é fácil ser diretor, gente, mas compensa. Apesar de todos os pesares, compensa. Mesmo tendo essas partes que... Porque isso aí faz parte da vida, isso, né? Sabe o que é? Sabe o que eu vejo? Eu vejo como um aprendizado pra vida. Com certeza. Pra mim, como pessoa, como ser humano. Porque quando a gente... Que nem eu disse assim, né? Como a gente... Eu nunca passei, né, por tantas coisas aquilo, mas a gente acaba vendo como eles são fortes. São fortes. Eu vi crianças passando por coisas que eu não sei se eu aguentaria. Então eu vejo aquilo, como ele é forte, eu também posso ser forte, né? Se ele conseguiu, eu posso usar crianças como exemplo de vida pra mim. Exatamente o que eu ia dizer agora. Olha o meu problema, que tamanho, olha uma criança desse jeito, um problema enorme que eu não sei o que eu faria da minha vida e ele tá ali lutando firme e forte. A gente no clube, às vezes, a gente tá ensinando, mas muitas vezes a gente tá aprendendo. Aprendendo. É isso aí. Aprendendo. Verdade. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui pra vocês. Essa aqui... Eu acho que quem mais vai ter coisa pra falar é o Fernando. Ai. O que vem lá? Quantos campuris já foram? Pra explicar pra galera que tá vendo nós e não sabe o que é campuri. Só fazer um resuminho rapidinho. Bom, gente. O que seria um campuri e quantos campuris vocês já foram? E depois, qual foi as maiores dificuldades que vocês enfrentaram pra chegar no campuri depois que estavam lá? É assim, gente, ó. Quantos campuri? Olha, exatamente eu não sei dizer. Mas eu posso garantir, foram mais de 30. Né? Foram mais de 30 eu falei que eu achei que... Então é assim, ó. Eu só fui em 2. Inexplicável. É inexplicável. É só quem, como eu disse, só quem tá na ativa, participando e sentindo, que sabe dizer o que é participar de um campuri. O campuri nada mais, nada menos é que o fechamento de um trabalho que a gente faz com as nossas crianças o ano inteiro, né? Quer seja campuri regional, campuri da divisão, da associação, não importa o tipo de campuri. Para participarmos, concorda comigo, Kelly? Tem que ter um preparo. Uhum. E o preparo começa quando? É quando terminou o campuri e vai começar a atividade normal já se preparando para o próximo. E os desafios vêm. Não tenho dinheiro. Ah, meu pai não pode. Ah, mas eu não tenho uniforme. Ah, mas eu... Não importa, é desafio. Vamos lutar. Vamos fazer campanha de tudo quanto é jeito, gente. A gente tem que fazer alguma coisa. E outra coisa. Aquele ditado que diz assim, ó. Quem não chora, não mama. Vamos apelar para a igreja, para os tios, os padrinhos,
Mesmo na igreja, tem muitos que não têm filhos, mas são de bom coração e querem ajudar, mas só não sabem como ajudar. Vamos abrir a boca, vamos falar, entendeu? Porque é difícil manter uma criança no clube? Porque tem gasto, né? Mas é impossível? Não. Se nós trabalharmos, os pais se esforçam um pouquinho, o desbravador se esforça um pouquinho, o diretor mexe os pauzinhos para angariar fundos, né? A igreja participando, gente, não é tão difícil. Não é tão difícil. Se torna fácil quando há união. Tem igrejas com mais condições, outras com menos condições. Claro, cada um na sua realidade. Mas se você pode ir num Campuri com barraca nova, com todas as bandeiras, com o efetivo enorme, vai. Eu já vi clubes que foram apenas com uma unidade, só representando o clube. A gente vai com a realidade da gente, com a humildade da gente. E com certeza nós vamos receber a emoção, o mesmo aprendizado do que aqueles clubes que vai com uns 30, 40 ou até 60, né, integrantes, né? O fato é que a gente, quando vai, a gente não vai para competir, a gente vai para participar e aprender. Porque a gente aprende. A gente aprende até a ter criatividade, porque a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. Pô, que legal. Bah, no meu clube tem que ter. É feio copiar? Não é feio. O que é bonito tem que levar adiante. Vamos espalhar coisas bonitas, coisas boas, né? É assim que funciona. Então eu acho que assim, ó, a gente pode fazer muito com pouco. Basta que a gente vá de coração e amor, né? No projeto, a gente chega lá. Porque se a gente não abrir a boca, a gente fica parado, gente. Vamos abrir a boca. Eu lembro uma ocasião que nós precisávamos ir para Santa Catarina. E nós tinha que ter um transporte de um madeiramento, coisas de cozinha, etc, etc. E o caminhão custava um valor X lá, não lembro exatamente quanto. E aí nós tínhamos um amigo desbravador, que ele era o nosso porta-voz, e ele conseguiu, então, chegar no prefeito. E o prefeito disse, não tenho muito, eu posso ajudar com R$500 na época, eu não lembro quanto é que valia hoje. E aquilo era mais que a viagem, mais que o que precisava, e sobrou para complementar no clube alguma coisa mais que faltava. Então, vamos abrir a boca, simples assim, e a gente chega lá. Kelly, eu tenho uma má notícia pra te dar. Acabando o tempo. 2 minutos. Sim, eu vi aqui. Roubei teu tempo. Não, é isso, eu acho que as maiores dificuldades na questão de Campuri, né? Eu fui em 2, né? Não fui em muitos, mas a experiência, assim, ano passado, tava tudo certo pra gente ir pro Campuri, né? A gente, enfim, conseguiu arrecadar os R$10.000, né? Que deu pra inscrição, alimentação e transporte. Pagamos tudo. Levamos todas as coisas lá pra Montenegro, que era pra onde a gente iria... Que a gente ia dividir o ônibus, né, com eles. E no final, o que aconteceu? A tal da paralisação, né, dos caminhoneiros lá, que trancou tudo. E daí tivemos que lidar com a frustração mais uma vez. Tu tirou férias só pra ir pra lá, né? Sim, eu tirei férias só pra isso. A gente... Bom, tava tudo pronto, né, gente? Tava tudo empacotado, né, na igreja. Imagina as crianças ter que buscar tudo de novo, né? Essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei, mas espero em Deus que esse ano dê tudo certo e seja maravilhoso. Vai dar certo. Esse ano nós estamos com... Sim, já tá tudo certo. Mas já tá tudo certo lá pro pessoal ir, então acho que vai dar bom. Vai dar certo. Quer falar alguma coisa? Não quero. Bom, o tempo tá acabando ali, eu vou ter que encerrar. Ficou faltando uma pergunta, vocês viram? Eu acho que foi uma das perguntas que me disseram, pelo menos eu ouvi dizer, que era uma das mais difíceis em o que falar nela. Mas vamos combinar assim, ó. Vamos voltar para um próximo podcast. Isso aí. Uma parte 2. O que vocês acham? Vocês topam? Claro, com certeza. Topo.
Então tá, beleza. Já tá marcado, então. Vou Vai deixar ter. pra Kelly falar, tá? Não. Eu disse, Ficar descontado. o Fernando vai, é muito bom, né, na fala aí, e eu sabia que ia dar muito certo. Vai ter parte 2, então, desse podcast. A gente vai avisar ali no YouTube quando. E no Instagram também. Fica ligado ali nas nossas redes sociais. Obrigado por ter assistido. A gente tá aqui, por estar participando com a gente. E se tu assistiu até aqui ainda, cara, e não se inscreveu, se inscreve agora, por favor. Vai lá, clica no inscrever e no ativar o sininho. Depois disso, vai lá no curtir e no compartilhar também, tá? E se tu não assistiu a Semana Jovem, que a gente fez com muita dedicação e muito esforço, pra você estar lá na parte do ao vivo do nosso canal do YouTube. Só clica lá, vai estar toda semana. Cai uma das coisas que vocês falaram aqui, porque o tema da Semana Jovem é sobre amor. E vocês falaram que pra poder ser desbravador tem que amar o clube. Senão não vai ser. Não funciona. Não vai ser nem desbravador e não vai ser É. diretor de clube se não amar aquilo que tá fazendo, né? Mas então tá, a gente agradece a presença de vocês aqui, de vocês terem aceitado o convite, terem vindo Eu aqui que agradeço. participar junto com a Eu gente. agradeço. Querem mandar abraço pra alguém? Se vocês querem mandar abraço pra Ai, alguém, tem meu 1 minuto Deus. ainda. Pra aquela câmera ali, Eu ó. tenho que olhar aqui, vai, Eu Fernando, quero vai. mandar um abraço lá pra minha turminha lá do clube Tem que falar o nome de todo Orion, né? Rio Branco, né? E que a gente tá aí, né? Pronto pra o que der e vier, né? E os demais, não desanimem, hein? Eu quero mandar um abraço pra todo mundo do Clube Sirius! Não sei, não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, mas eu não vou nem tentar. Mas um beijo pra todo mundo, adoro todos vocês. E se tu tá aqui assistindo e achou legal a iniciativa do Clube dos Bravadores e gostou desse projeto, coloca aqui nos comentários. Hashtag quer um clube? Isso. Aí a gente acha um clube pra vocês. A gente aí. acha o mais perto de ti, a gente te indica. Muito obrigado por terem assistido a gente aqui. Até o próximo podcast, galera. Tchau, até o próximo. Tchau.